Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui e falar de Jesus é melhor ainda, não é verdade? Por isso, nesta noite, estamos alegres, porque as circunstâncias não têm ditado a nossa vida em Cristo Jesus, não é verdade? É por isso que nós estamos aqui, porque Jesus, ele não deixava as circunstâncias ditarem a vida dele. Ele veio cumprir o que o Pai chamou ele para cumprir. Não havia adversidade, não havia perseguição, nem a cruz parou Jesus, né? Então as circunstâncias nunca ditaram a vida de Jesus, porque ele sabia que ele veio. Então nós cremos, a nossa fé professa em Cristo Jesus, né? E que nós possamos continuar confiando, crendo que ele está no controle de todas as coisas nesses últimos dias. O que mais nós temos ouvido é que o Senhor está no controle, e nós temos confiado verdadeiramente nisso, que o Senhor está no controle. Eu ouvi uma palavra e alguém falando assim, alguém quis me parar, uma pastora falando, alguém quis me parar dizendo que eu era louca de ir para a igreja, que eu não deveria abrir a igreja. E ela, por conta dessa situação que a humanidade está vivendo, ela falou assim, não tem problema, o céu é melhor. Né? O céu é melhor. Então, que nós possamos, de acordo com a evangelista Fabiana falou aqui hoje, o céu é melhor, vai passar. E nós não venhamos querer verdadeiramente que melhore, né? É o cumprimento da palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E nós, como os cristãos, devemos ser fortes e corajosos como Josué, não é verdade? Glória a Deus. Mas vamos lá para a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Esta é uma passagem que sempre me chamou a atenção e eu falava, meu Deus, me ajuda a compreender, me ajuda a entender, né, essa palavra do Senhor. E que essa palavra, ela venha ecoar em nossos corações. E saber que Cristo não deixa ninguém para trás. Amém? Amém? Ele vai onde é que ele tiver de ir, ele vai entrar onde ele tiver de entrar. Mas que haverá vida nova, haverá. Libertação e salvação haverá, porque ele é Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 12. Amém? Amém. Todos encontraram? Esperar que os irmãos terminem de encontrar, para que nós possamos todos prosseguir junto. Amém? Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dizer assim a palavra. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Ou dos céus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. E eu, lendo este capítulo, irmãos, esses versículos, eu falei assim, o que aconteceu, né, com Zebulon e com Naftali, com as tribos, com esses povos? Por que eles caíram em grandes trevas? Isso me trazia uma curiosidade. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso buscar e saber se eles faziam parte, se esse povo faziam parte do povo de Deus, das tribos de Israel. O que aconteceu? O que pararam eles no meio? Porque eles se encontravam nessa situação tão tenebrosa, tão no mundo de escuridão, para que um povo que conhecia a voz de Deus, que teve os seus ensinamentos, seus pais tiveram os seus ensinamentos, eram pessoas que era para estar andando em luz, eram pessoas que era para estar esperando a vinda do Senhor, eram pessoas que não era para ter um histórico como este. E eu comecei a buscar na palavra do Senhor. Nós vamos ver isso também no livro de Isaías, se eu não me engano é capítulo 9,
vai falar a respeito disso, que o Senhor já havia falado lá, vai falar aqui, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías já tinha predito que Jesus ia passar em Zebulon, que Jesus ia passar em Naftali, naqueles lugares ali, onde existiam algumas pessoas que ficaram para trás. Pessoas talvez que tivessem sido esquecidas, estavam vivendo em mundo de trevas, sem luz, sem direção. E eu fui buscar na palavra do Senhor, e eu encontrei em Juízes a causa, a situação por que este povo caiu em algo tão terrível. Porque este povo deixou os ensinamentos, deixou de adorar o Deus dos céus, deixaram de se relacionar com o seu Deus, o Deus de Israel. Eles faziam parte, eles eram descendentes daqueles que receberam a promessa. Mas eles, no meio do caminho, por algo que eles deixaram de fazer de acordo com a vontade de Deus, eles entraram em um mundo de escuridão. E eu encontrei aqui em Juízes 1, versículo 30 e o 33, que vai falar exatamente dessas duas tribos. As demais também tiveram as mesmas atitudes. Umas não cumpriram com o desejo, mas outras fizeram as mesmas coisas. Mas o Senhor, através de Isaías, Ele resolve citar essas duas tribos, essas duas tribos desses, né, desses homens que receberam a promessa, que eram os filhos de Jacó. Na verdade, eles faziam parte, ele fazia parte dos 12, né, dos filhos de Jacó. E eu achei aqui no capítulo 1 de Juízes, versículo 30, que vai dizer assim, ó: tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naal, porém os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. O que o Senhor sempre falava para o povo deles? Quando vocês chegarem num lugar que vocês terão que expulsar, aquele povo expulsa todos, ou mate todos, não deixe ninguém. Não é verdade? Por quê? Porque era um cuidado de Deus para com o povo dele. Porque Deus conhece o ser humano. Deus sabia quem Deus conhece o homem. E ele sabia que se o homem ele tivesse um relacionamento, né, com outras pessoas ali, de certa forma, né, que tivesse outro costume, o povo iria se corromper. O povo iria começar a se afeiçoar ao costume de outros. Aqui vai falar dos cananeus. Cananeus era um povo que fazia práticas terríveis, né? Era de idolatria, de tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas vai dizer que Zebulon, ele não expeliu. Ou seja, ele não fez a vontade de Deus. Ele deixou, ele aceitou estar no meio deles, aqueles que para Deus significavam pessoas impuras que poderiam trazer certa situação na vida do seu povo e fazê-los desviar da sua presença. O problema é o relacionamento. Ele se relacionava. Meu irmão, se está no meio, está se relacionando. Se está no meio, está vivendo. Se está no meio, está aprendendo algo com alguém. Ou alguém vai aprender algo comigo, ou eu vou aprender algo com alguém. E no meio desse caminho, alguém vai ceder ao outro. Não é verdade? E vai dizer que eles habitavam no meio, estavam juntos e misturados. O que acarretou o quê? No distanciamento do povo da presença de Deus. Este é um grande cuidado que nós temos que ter na nossa vida diária. Eu devo ministrar a palavra, eu devo me relacionar, mas eu não posso me relacionar a um ponto de eu ser influenciada a tal modo que eu deixe o Senhor. Que a minha concepção do que é Deus verdadeiro, estar na presença de Deus, mude. E isso aconteceu com a tribo de Zebulon. Deixaram o Senhor. Passaram a viver os costumes que os cananeus tinham. Porque os cananeus, eles tinham vários deuses. Eles idolatravam vários deuses. Tinha várias práticas pagãs. E aconteceu o quê? Aí eu fui compreender
Por que foi citado? É porque lá atrás alguém se distanciou. É porque lá atrás a Sérgia vai. Porque lá atrás alguém deixou o caminho. É porque lá atrás alguém se deixou levar por conselhos, por ensinamentos, foi cegado, foi colocado uma venda nos teus olhos, ouvidos foram tampados e foram levados para outra direção. Entraram no mundo de trevas, entraram no mundo de escuridão e aí perderam-se o temor do seu Deus. É nesses dias que nós temos que ter cuidado com quem nós temos feito aliança. Cuidado com a aliança. Cuidado com em quem você está andando no meio. Não é proibido. Não é proibido, mas é necessário ter discernimento, é necessário ter cuidado e é necessário continuar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. É necessário continuar ouvindo Deus falar: epa, até aí, parou. Daí para lá é sarjeta. Daí para lá é escuridão. Então nós temos que entender que Deus, ele continua falando. E o povo já não ouviu mais a voz de Deus. Vai dizer no versículo 33, tão pouco, se Zebulon não fez, piorou Naftali. Se a tribo de Zebulon não expeliu, muito menos Naftali. Epa, peraí, vamos tirar proveito deles. Né? Vamos deixar eles no nosso meio, vamos fazer eles ser nossos tributários. Aqueles que vão prestar serviço para nós, aquele que vai trazer os impostos para nós. Veja só a corrupção do coração do homem. Fez com que eles se distanciassem de Deus. Outras coisas tomaram o seu coração, vai dizer. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Anate, mas habitou no meio dos cananeus. Ele habitou. Ele não falou assim, ó, aqui não, para lá. Ele falou assim, não, vamos viver todo mundo junto, vamos misturar esse negócio aqui, né? Como se Deus não estivesse vendo. O que vai nos separar de Deus são os nossos pecados. O que vai nos afastar de Deus são as nossas iniquidades. Não é, Deus fala assim, eu estou te deixando, mas o pecado nos afasta da presença. O pecado nos leva para longe de Deus. E isso aconteceu porque eles estavam o quê? Habitando no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e o Bet-Anat. Estava muito bom. Estava muito bom para esses moradores que estavam ali. Eles não foram expelidos. Eles não foram lançados para fora. Ele falou assim, para nós continuar aqui, nós somos mais fortes do que eles. De certa forma, sim. Não é verdade? Nós continuamos na nossa terra. Nós vamos continuar com os nossos feitos. Não é verdade? Nós vamos continuar do jeito que nós somos. Se eles não nos lançou para fora, vamos aproveitar. E aproveitou a tal ponto que eles levaram o povo de Naftali, o povo de Israel para o lado deles. Você já ouviu alguém falar assim? Eu já tive uma experiência familiar de alguém falar assim, eu tenho dois teus filhos e as minhas filhas têm amigos. O que eu vou fazer? Eles não são crentes, eu vou ganhar eles todinho para Jesus. Ô irmão, não brinca com o diabo não. Porque ele é astuto. Não queira se relacionar ou fazer aliança com o inimigo não, com o mundo não. Porque o mundo engole. O mundo te tira da presença. E essa pessoa, ela começou a fazer uma coisinha bonitinha aqui, dali de repente, sabe o que aconteceu, irmão? Ao invés daqueles jovens aceitarem Jesus, aquela pessoa já estava no mundo junto com os jovens. Ele não conseguiu trazer um para a presença. Então é um cuidado que tem que se ter. Esta foi a causa, o porquê as tribos de Zebulon e de Naftali ficou pelo caminho.
se encontrou em uma devassidão, se encontrou em trevas, se encontrou sem esperança. Porque se as pessoas estavam em grandes trevas e sombra, que vai dizer estava centrado na região da sombra da morte, é porque o negócio ficou feio para eles. E eu nunca vi um crente sair da presença de Deus e ele continuar bem lá no mundo. Ele pode até disfarçar. Ele pode até disfarçar que está bom demais. Ô, irmão, mas vai ver. Vai ver os bastidores. Vai ver lá o que está acontecendo na sua alma. Ela está deteriorada. Ela está assim destruída porque se distanciou do seu Deus. E é assim que se encontraram. É assim em trevas. É assim e em escuridão que se encontrava aquele povo. Mas houve uma promessa. Mas houve uma promessa da parte de Deus através de Isaías. Lá em Zebulon e Naftali ainda tem esperança para eles. Eles foram esquecidos se eles deixaram o caminho sim. Mas eu volto e busco o que é meu. Ele volta e pega o que é dele. Aquilo que pertence a ele. Aquilo que é propriedade dele. Fala, não tem nada não, a promessa está chegando. Interessante que Jesus começa o seu ministério. João Batista se vai, né, decapitado, degolado. E Jesus falou assim, é hora de chegar no lugar onde há uma promessa. É hora de restituir, é hora de restaurar, é hora de reencontrar e achar o que fora perdido, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que ele veio, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem era da casa de Israel? Zebulon. O povo de Zebulon, o povo de Naftali, aquela Galileia dos gentios, não era mais considerado como povo de Deus, tinha sido extinto, tinha sido lançado fora porque já havia existido uma miscigenação de povos, e o povo hebreu não aceitava, mas Jesus falou, vocês podem até não aceitar ele, mas tem uma promessa, eu vou buscar o que é meu, eu vou levar luz onde tem trevas, eu vou levar vida onde tem morte. Esse é o nosso Jesus. É por isso que eu amo falar de Jesus, porque onde tem trevas ele leva luz, onde tem morte ele leva vida, onde está perdido ele acha e traz para perto dele. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus a qual nós professamos. Esse é o Jesus a qual nós amamos. Esse é o Jesus a qual nós bendizemos, porque sabemos que o tempo todo ele é bom. Não houve quem corrompesse o coração de Jesus Cristo. Não houve quem tirasse o desejo dele salvar. Não houve quem tirasse o desejo dele libertar. Não houve quem tirasse o desejo dele de sarar e de salvar. Ele veio cumprir, ele veio restaurar, ele veio viver, mostrar para quem conhecia, falava até de amor, mas não vivia amor. Ele veio mostrar para verdadeiramente o que era amar, praticar o verdadeiro amor. E ele vai de encontro. E é lindo quando fala lá no lugar de morte, no vale de morte, no vale de sombra de morte, raiou grande luz. Isso é perfeito, foi a presença de Jesus. Um dia nós nos encontrávamos assim, no lugar da sombra da morte, mas lá onde nós estávamos ele foi, porque muitas das vezes nós não temos condições de ir até Jesus, mas ele vem até nós. E ele ilumina o nosso ser. Ele traz luz para a nossa vida. Ele traz clareza para o nosso coração. Ele nos limpa, nos purifica, nos lava e nos torna dignos de ser chamados filhos de Deus. Isso é o que ele faz por nós. É isso que ele veio fazer. Ele continua fazendo. Ele veio, morreu por nós sim na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Mas ele deixou a promessa que ele vai voltar para buscar o que é dele, o que é propriedade dele. Para isso ele deixou nós aqui na terra, para continuar fazendo a obra que ele fazia, para continuar amando como ele amava, falando como ele falava, agindo como ele fazia e fazendo o que ele fazia, porque ele
ele mesmo diz: vocês farão obras até maiores do que a minha. Não é verdade? Então, que em nome de Jesus, nós possamos começar a viver a promessa desse reino. E quando ele se apresenta, quando ele cumpre essa promessa, ela é cumprida, vai dizer o quê? Desde então, ele não parou. Ele foi para Zebulon, foi lá para as terras lá de Zebulon e Naftali, mas ele levou luz, raiou a luz, mas ele não parou. Ele continuou. Ele não se contentou, não, já cumpriu-se uma promessa que está bom, não. Ele falou assim: pera, agora eu continuo, eu permaneço, eu vou. E vai dizer: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falou assim: eu não vim somente trazer luz, mas eu vim trazer o reino, para que vocês vivam e tenham paz, para que vocês vivam e tenham abundância, para que vocês vivam e tenham vida, e começa a viver agora, é na presença dele. Então que nós possamos aprender com o Senhor, e não ache que não há treva, que Jesus não pode entrar nela e trazer luz. Não ache que é perdido ao tanto que não há esperança. Tem esperança sim, porque Jesus é a nossa última esperança. Para aquele povo, Jesus foi a última esperança. Para nós, Jesus é a esperança. E que nós possamos continuar falando para as pessoas: tem esperança em Jesus Cristo. Ele não abre mão de você. Amém? Então, esta palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. E vamos sair daqui alegres, contentes, sabe por quê? Porque raiou a luz na minha vida e na sua vida. Fala assim: raiou a luz. Repete comigo, para o inimigo saber que lá na tua luz tem, lá na tua casa tem luz. Fala assim: a luz raiou na minha casa, na minha família, no meu trabalho. A luz que ninguém pode apagar. E essa luz se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que haja a presença do Senhor. E que você sinta o tocar do Espírito Santo em corpo, alma e espírito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.